Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Paz, irmãos. Nessa noite vamos iniciar falando sobre a importância do sangue de Cristo nas nossas vidas e nos nossos dias. Vamos orar e pedir a direção de Deus por meio do Espírito para que a gente possa ser guiado nessa noite. Amém? Pai, em nome de Jesus, te damos graças pelo teu poder, pela tua ação, Pai, no nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pelas manifestações do teu Espírito, onde quer que nós estamos. Em nome de Jesus, te damos graças e louvores, porque tu és bom e teu amor dura para sempre, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos, porque o teu sangue nos guarda, nos lava, nos purifica e nos livra de todo pecado, de toda morte, de toda iniquidade, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, porque tu és bom e o teu Espírito habita em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar lá no Velho Testamento, em Levítico 17:11. Levítico 17:11. O escritor dá um detalhe a respeito do sangue. Qual o sentido do sangue e por que esse sangue foi usado naquele tempo? Levítico 17:11 diz assim: pois a vida da carne está no sangue, e eu, Deus, o dei a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Ou seja, o sangue, ele serve para trazer vida. Ele serve para o sacrifício. Sem derramamento de sangue não existe sacrifício válido. Não vale de nada. Em Hebreus 9:22, abram lá por favor, Hebreus 9:22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão, não há remissão de pecados. Algumas versões falam. Sem o derramamento do sangue não havia salvação. Nós não estaríamos hoje debaixo da condição de filhos de Deus. Estaríamos presos, mortos, anulados da graça divina do Pai. Continuando, em Hebreus 13:12, vemos nesse derramamento do justo que por meio dele houve a nossa justificação, a nossa santificação, a nossa salvação. Hebreus 13:12 diz assim: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Pelo sangue de Jesus fomos o quê? Santificados. Fomos salvos, fomos libertos do pecado. Por meio do derramamento do justo, do Cordeiro Santo, da parte de Deus, houve purificação para a nossa vida. Foi a única forma a qual tivemos acesso de novo a Deus, à graça perdida no Éden. Porque Deus criou o homem e colocou no Éden para ter comunhão. Mas a comunhão foi cortada por conta do pecado. Mas o sangue do justo trouxe de volta essa comunhão. Trouxe de volta esse acesso, trouxe de volta esse auxílio da parte de Deus para nossas vidas. O sangue do justo Jesus foi derramado no madeiro para que nós tivéssemos vida. E o sangue é a vida do corpo, e a vida nos foi dada por Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa vida nos lava e nos protege de toda coisa. Precisamos estar conscientes e atentos para que o sangue de Cristo tenha um real valor na nossa vida. Porque se a gente ficar abobalhado, de cara para cima, sem entender o real sentido desse sangue, do que esse sangue faz na nossa vida, nós não vamos usufruir dele. Não vamos usufruir do que esse sangue proporcionou para nós. Não que a gente é vampiro e está tomando sangue, não, mas a gente está lavado pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro foi aquilo que nos santificou e nos restaurou de volta à posição de filhos de Deus. No versículo de Mateus 26:28. Mateus 26:28. Jesus na ceia, falando para seus discípulos, ele fala
isso aqui que a gente vai ler agora, o versículo 28. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. O sangue de Cristo foi derramado para perdão de pecados, porque Deus amou o mundo todo. E por meio desse sangue houve perdão para toda a humanidade. Mas você, eu, olhando para o mundo, nós vemos as pessoas usufruindo desse sacrifício de Cristo, dessa salvação, desse ato de amor? Não, porque existe a escolha própria e existe a influência do Satanás, porque o Satanás é o governante desse século, é o Deus desse século. E ele vai oprimir, ele vai trazer distrações, ele vai trazer entretenimento, ele vai trazer N coisas para que a gente não atente para essa grandiosa salvação. A Bíblia fala que em Romanos, quem é chamado para ser mestre se aperfeiçoe para tal ofício. Quem foi chamado para uma coisa se aperfeiçoe para aquela coisa, porque assim, se aperfeiçoando, vai exercer ela bem. E nós, como filhos de Deus, será que nós temos nos aperfeiçoado assim como Cristo? Será que nós temos nos aperfeiçoado assim como o Mestre? Jesus, com 12 anos, estava no meio dos doutores da lei, que eram os sabichão da época, estava fazendo pergunta e questionando os ensinamentos dele, porque ele não via prática. E será que a gente está com essa mesma intensidade, essa mesma busca, ou está seguindo conselho de velha? O que é isso, conselho de velha? Meu filho, não faça isso tão forte não se dedique tanto não, porque você vai cansar, você vai ficar fraquinho, você vai ficar doente. No versículo de Timóteo, quando Paulo fala isso para Timóteo, estava se referindo a isso, conselhos de velha, aqueles conselhos da avó da gente. Meu filho, toma um chazinho para você ficar fortinho. Ele estava se referindo a isso, para a gente não atentar para esses conselhos, mas para a gente se esmerar e fazer com unhas e dentes aquilo que Deus colocou para a gente fazer. E só quem sabe isso é o próprio Deus e nós mesmos. Mas se a gente não sabe, a gente deve buscar intimidade com Deus para saber. Nesse mesmo versículo, Paulo fala: Timóteo, não dê ouvido a conselho de velha, nem que ninguém despreze tua mocidade. A mocidade dele naquele tempo dos judeus, lá naquele tempo da igreja, existiam os anciões, e Paulo estabeleceu Timóteo. E quando ele foi estabelecer esse mocidade referida, lá tem uma palavrazinha grega. E essa palavra significa um homem de 30 a 40 anos. Ele é moço, lá considerado pelos judeus. A partir de 40 para cima, ele passa a ser sábio, passa a ser considerado adulto e etc. E naquele tempo Paulo disse: olha, não leve em conta isso, mas seja exemplo. Seja exemplo no tratar, no falar, no ensinar. E você possa manifestar o dom, possa exercer o dom que Deus colocou em você por meio de e lhe falou a respeito dele por meio de profecias, que você possa exercer com força, você possa fazer. Não que Timóteo não estivesse fazendo nada, ele estava fazendo alguma coisa, ele era o pastor da igreja. Só que Paulo disse: olha, mesmo você sendo pastor, faça mais, se esmere mais, não dê ouvido aos conselhos de velhas, não dê ouvido a conselhos de idosos que dizem: fica em casa, relaxe, você está fazendo demais, bota uma meia na cabeça. Não, é uma máscara na venta, né? Agora, antigamente era uma touca, agora é uma máscara. Hoje parou de funcionar, eu acho. Então, quando a gente vê que existe os conselhos que não são aquele que Deus nos colocou e estabeleceu para que a gente fizesse, nós devemos atentar para a palavra. E atentar que na palavra mostra que houve o sacrifício de um justo, o sacrifício de sangue de um justo, que nos limpou, nos colocou numa posição de vivos diante de Deus. Antes, nós estávamos mortos no pecado, na maldição da lei, estávamos subjugados por algo que era morto, que vinha mostrar o erro. Ele nos deu hoje em Cristo, no sangue do Cordeiro,
uma nova vida. Ele estabeleceu uma nova forma de viver. Continua na leitura bíblica. Lá em 1 João 1,7. 1 João 1,7. Tem escrito lá em 1 João 1,7. Nós vemos na palavra que há uma importância no sangue de Cristo. Há uma importância na libertação daquilo que o sangue proporcionou para a nossa vida. Que o sangue, ele veio nos livrar, nos limpar e nos tornar íntegros diante de Deus. 1 João 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele purifica de tudo que é ruim, pois o pecado gera a morte. O pecado traz uma condenação, um estilo de vida inferior. Mas Cristo, o sangue de Cristo, nos purifica de todo pecado. Nos limpa de tudo que é ruim, de toda morte. Nos dá vida. Em Romanos 5,9, abram lá por favor, Romanos 5,9. Nesse sacrifício foi estabelecida uma nova aliança. Algo que é eterno, algo que é superior, algo que é firmado em superiores promessas. E essas promessas, essa superior aliança foi firmada no sangue de Cristo derramado no madeiro. Ele se deu, ele se entregou por nós, para que nós tivéssemos vida e tivéssemos com abundância. Em Romanos 5,9 fala assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. O sangue de Cristo nos salva da ira de Deus. Que ira é essa? O inferno, a condenação eterna, a ira qual está destinada para todos os ímpios, os pecadores, os que andam em impiedade, os que andam de todo jeito, os que andam fazendo da vida o que bem entendem. Ah, mas só é para esses? É para aqueles filhos rebeldes também, que andam fazendo o que querem. Não andam tendo comunhão e buscando a aliança superior de Deus. Não andam buscando as instruções da palavra de Deus e vivendo, praticando, deixando de ser apenas ouvintes e sendo praticantes. Esses estão destinados também a essa ira. Esses que andam de todo jeito, andam vivendo como bem entende e dizendo que Deus mandou, Deus desmandou sem ser, vão experimentar dessa ira também. Ou você acha que Deus é menino ou besta para estar deixando o povo pintar e bordar com a cara dele e vai ficar por isso mesmo? Vai não, está estabelecida a ira, o juízo. O juízo eterno, a condenação eterna. Um lugar de sofrimento sem fim. Em Romanos vemos que o sangue de Cristo nos livra dessa ira. Mas é preciso estar debaixo desse sangue, lavado por esse sangue, imerso nesse sangue, debaixo da proteção desse sangue. Em Efésios 2,13, continuando a leitura, o sangue de Cristo, ele proporciona para nós segurança, ele proporciona para nós até a pregação do Evangelho. Pessoas questionam hoje: por que vocês não estão trancados, por que vocês estão aqui, por que vocês estão sem máscara, por que vocês estão sem luva? Porque o sangue de Jesus é a nossa proteção. Nós não lavamos apenas as mãos, como comumente deve ser lavado, mas a gente se banhou no sangue de Cristo. Porque se a gente somente lavar a mão, daqui a pouco está suja. Mas o sangue de Cristo nos purificou completamente. Deixou as nossas vestes mais alvas do que a neve mais branca que existe. Se a gente não tiver debaixo dessa proteção, pode se pintar de álcool, pode viver dentro da piscina de álcool, pode se entubar de plástico, ficar dentro de uma bolha, botar 500 máscaras que você vai ficar doente, vai pegar vírus, vai pegar a miséria que for. Porque o sangue de Jesus é o que nos guarda. O sangue de Cristo é o que nos protege. É a única forma que a gente tem de vencer qualquer coisa, qualquer doença, qualquer desgraça que se levante. Porque Cristo veio à terra
e purificou o mundo. Deu salvação ao mundo com seu sangue. Em Efésios 2,13 diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos aproximou de Deus. A gente andava desgarrado, como ovelha, sem pastor, sem saber para onde ia. Todo caminho era válido. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos aproximou do Pai de novo. A gente andava de todo jeito, vivendo na concupiscência da nossa carne, sendo guiado por ela. Mas o Cristo veio, entregou seu sangue, se entregou no Calvário, no madeiro, e nos fez estar próximo de Deus. Nos fez andar pelo novo caminho. O caminho que leva à salvação, o caminho que nos livra da ira de Deus. Um caminho que faz com que tenhamos acesso a superiores promessas e acesso a instruções divinas da parte do Pai. Porque a Bíblia é a revelação de Deus para a nossa vida. E devemos conhecer ela. Se a gente não lê Bíblia, como é que a gente conhece Deus? Se a gente não lê Bíblia, como é que a gente conhece o Criador das nossas vidas? O Pai. Não tem como. Se a gente não tem comunhão com o Espírito Santo, como é que a gente conhece nosso Criador, nosso Deus, nosso Pai? Quando a gente não lê Bíblia e não tem comunhão com o Espírito Santo, a gente está na posição de Jó. Eita, eu só ouvi falar do Senhor, eu conheço por causa disso. Mas quando a gente se dedica a ter comunhão com Deus e ser instruídos pelo Espírito Santo, a gente não vai ser crente só de ouvir falar, a gente vai ser crente de viver com Deus. Assim como Deus olhou para Davi e disse: olha, esse homem é segundo meu coração. Ele é meu amigo. Como Deus pegou e levou para ele Enoque, porque Enoque andava com Deus. Amém? Em Efésios 1,7. Efésios 1,7. Você vai voltar uma página aí, tá bem pertinho. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Por meio do sangue de Cristo temos acesso às riquezas da graça. Que riquezas são essas? Salvação, cura, libertação, prosperidade em todas as áreas, ser suprido, ser tratado, não como qualquer um, mas como filho de Deus, no sentido de que se ele cuida dos pássaros, ele vai cuidar da gente. O próprio Jesus disse. Se ele veste uma planta de uma forma tão gloriosa, quanto mais a gente, ele não vai deixar a gente andar nu. O sangue do Cordeiro nos proporcionou essa vida com Deus, mas devemos conhecê-la, porque o sangue é o acesso, mas o Espírito Santo nos leva por meio da palavra à comunhão. E sem comunhão, nós temos até um Pai, mas não conhecemos. Não temos acesso à geladeira de Deus, à geladeira do Pai. Continuando, 1 Pedro 1,18. Quando nós temos comunhão com alguém, sentimos assim uma certa liberdade de estar perto da pessoa, sentimos uma certa alegria de ter aquela pessoa por perto. Temos também a liberdade de pedir algo. Se a gente necessita de alguma coisa, eita, eu tô com fome, tem um comerzinho aí. Por quê? Porque tem intimidade. E com Deus a gente fica fazendo cerimônia, fazendo caso, deixando Deus de lado, deixando de se envolver com o Espírito Santo dele, e acaba cheio de moído para falar com Deus, cheio de pantinho. Às vezes vai orar, não sabe o que é que diz. Por quê? Porque não tem comunhão. Mas quando a gente vai buscando comunhão, a gente sabe o Pai que a gente tem e chega diante dele igual Jesus. Quando chegou de frente da tumba de Lázaro, disse: Pai, eu só estou dizendo que eu estou falando com o Senhor porque eles não acreditam, para eles verem. Mas eu sei que quando eu falo, o Senhor me escuta. A gente tem contato, tem intimidade por meio da vida de comunhão através do sangue de Cristo. Em 1 Pedro 1,18 diz: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis,
como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Não foi por dinheiro que a gente foi comprado, mas foi pelo o gracioso, o valoroso sangue do cordeiro da parte de Deus. O sangue de Cristo, o sangue de Jesus. Muitas vezes nós dedicamos nossa vida em servir a Deus, em depositar ofertas, depositar bens, mas isso não vai comprar nossa salvação. O que comprou foi o sangue. O sangue do Cordeiro nos livrou da ira de Deus. Apenas quando nós deixamos de fazer essas coisas e esquecemos do sangue, a gente só está igual muitas pessoas que acham que fazendo boas obras, fazendo ofertas, dando presentes, vão ser salvos. Mas o sangue veio da parte de Deus, veio do próprio Deus em Cristo para nos salvar. Pelo sangue há salvação. Sem sangue não há salvação, nem há rendição de pecados. Às vezes pensamos até que quando a gente está dizimando, quando a gente está trazendo oferta, quando a gente está fazendo isso, aquilo, a gente está comprando nossa salvação. Não, a gente está deixando de ser apegado ao dinheiro e avarento e fazendo com que aquele dinheiro alcance pessoas, aquele dinheiro alcance vidas. Não é por conta que é obrigado eu ser dizimista ou ofertante que eu vou fazer, não, é porque eu amo. E porque Cristo se entregou, e por conta do sacrifício de Cristo eu faço, porque é uma forma de alcançar outras pessoas. Não tem mistério, não tem segredo. Vemos nesse texto que não foi prata nem ouro que comprou nossa salvação, foi o sangue. Não é você dizimando e ofertando que você vai ser salvo, mas sim estando debaixo do sangue, vivendo diante de Cristo, tendo intimidade com Deus. Por meio desse sacrifício temos salvação. 1 João 5,6, abram lá por favor. O sangue de Jesus, ele tem um peso tão grande sobre a nossa vida, que quando entendemos isso, a gente vai viver diferente. Não vai viver temoroso, mas vai viver ousado em Deus, porque o sangue dele nos lavou, nos purificou. O sangue de Cristo nos deu acesso à grandiosa salvação. 1 João 5,6 diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. É o Espírito, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Cristo veio na água e no sangue. Para quê? Para nos lavar, para nos purificar. E o Espírito Santo testemunha que isso é a verdade. Que o sangue de Cristo é a verdade que nos salva. Que o sangue de Cristo é a verdade que nos liberta. Que por meio do sangue temos salvação. Temos acesso a Deus, temos acesso a um novo caminho. Em João 6,53, diz assim: Jesus lhe disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse aqui na ceia para os discípulos: se eles não comessem do sangue, eles não tinham comunhão, não tinham contato com Deus. Comesse da carne e bebesse do sangue. Comer sangue, quem já viu? Só se for cabidela, né? Então, Jesus disse que o sangue e a carne era uma forma de entrar no reino. Jesus se entregou, a carne dele foi moída para que a gente tivesse cura. O sangue dele nos livrou e nos libertou de todo pecado. O sangue dele nos purificou e por isso nós temos a vida eterna e seremos ressuscitados se padecermos antes dele vir, ou então teremos nosso corpo glorificado quando ele vier nos arrebatar. E uma coisa ou outra é certa: nós vamos experimentar ou do arrebatamento, ou então vamos ir até Jesus primeiro. Um dos dois, uma coisa é certa, não tem mistério, vai acontecer um dos dois. E temos que ter essa consciência que o sangue de Cristo é que nos leva a estar diante de Deus e ter
a eternidade junto do Pai por meio do sangue de Cristo. É a única forma de entrar nos céus, de entrar na comunhão com Deus, é por meio do sangue de Jesus. Por meio desse sangue temos proteção, temos salvação, temos cura. E vamos poder estar diante de Deus livres de toda condenação. E livres da ira do Pai, da ira eterna. Em Apocalipse 12:11 fala. Abram lá. Fala não, peraí, agora eu vou esperar vocês abrir, para vocês pegar costume de ler a Bíblia. Apocalipse 12:11. Ele está falando aqui dos mártires, que eles venceram a morte por conta do sangue de Cristo. Lendo no versículo fala: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Pelo sangue do Cordeiro nós vencemos também. Nós vivemos diante da morte diariamente, mas pelo sangue do Cordeiro temos o testemunho da verdade, o testemunho do Espírito, e temos proteção e somos livres de qualquer coisa. Ah, mas se eu pegar, mas se você pegar, você já não acredita no sangue. Mas se isso, mas se isso, você não acredita no sangue. Não tem essa de e se não. Ou é ou não é. Ou o sangue purificou ou não purificou. Então quer dizer que se eu estiver doente eu estou em pecado. Meu irmão, quem sabe da sua vida é você e Deus. Eu não vou julgar nada. No entanto, eu sei que a palavra fala que o sangue de Cristo nos dá cura. E mesmo que a gente ainda esteja morto, pode ser ressuscitado por esse sangue. Porque o sangue de Cristo tem poder para isso. Mesmo que a gente esteja doente, a gente pode ser curado, porque o sangue de Cristo nos sarou. Não é por conta que acontece algo comigo, com você ou com qualquer pessoa que a gente vai invalidar a palavra, não. Porque a palavra de Deus, ela tem validade pelo Espírito. Ela é validada pelo próprio Deus. Não é pelo aquilo que a gente vive, não. O que a gente vive deve ser exemplo para que Deus seja seguido. No entanto, não valida a palavra. A palavra foi validada na cruz, pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Tudo aquilo que está escrito foi validado quando Cristo disse está consumado. Quando Cristo disse está feito, está valendo. Acabou. Nada vai mudar isso. Nem mesmo Satanás se levantando com todo pantinho do mundo, ele vai mudar o que está escrito. Porque foi validado por Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. Não é pelo o sangue, dinheiro, pelo sangue nosso, pela nossa própria palavra, pelo nosso discurso eloquente. Não, é pelo sangue do Cordeiro que foi validado. E por conta disso funciona. Por conta disso dá resultado. Por conta disso é que vemos hoje pessoas se levantando, vemos pessoas se restaurando, vemos pessoas mudando de vida em todos os aspectos, deixando de safadeza e passando a ser crente, deixando de safadeza passando a ser cristão, deixando de viver uma vida presa e sendo livre por conta do sangue de Cristo. Por meio do sangue é que isso se torna disponível e se torna real. É a única forma. Não há discurso, não há pregador. Pode ser o pregador que anda de cabeça para baixo. Não é ele que vai validar a palavra, é o Espírito, é o sangue de Cristo. Foi na cruz que foi validado. Na antiga aliança, o próprio Deus validou sua palavra cumprindo todas aquelas coisas. No Novo Testamento, Cristo disse, está consumado, está assinado. O cartório foi reconhecido no cartório. Foi feito. Agora está valendo, está definitivamente pronto. Agora a gente deve conhecer e ter intimidade e estar sempre na consciência de estar debaixo desse sangue. Porque se a gente não viver debaixo desse sangue, a gente vai experimentar de tudo que o mundo tem a oferecer. E certamente não é bom, porque o governante do mundo é Satanás.
certamente não vem nada que preste, porque o governante do mundo é o diabo. Mas quando a gente está debaixo do sangue do Cordeiro, aí é outra história. A gente vai experimentar toda a boa dádiva, de todo o dom perfeito, porque vem do Pai das nuvens, vem do próprio Deus. E quando a gente está debaixo desse sangue, meu irmão, a gente vai viver uma vida diferente. A gente vai realmente ser luz. Porque Cristo disse, seja sal e luz. E Ele disse, está consumado. Agora vocês são sal e luz. Por meio do meu sangue, por meio do sacrifício de Jesus. É a única forma, não tem arrudeio, não tem pantinho.